Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 27 do livro do Gênesis traz como que um testamento deixado por Isaac a seus filhos. Ele que outrora foi apresentado como um chefe poderoso que enriqueceu lá em Gerara, depois da plantação feita por ele dar-lhe o cêntuplo, agora é mostrado como um ancião incapaz de segurar as rédeas da própria família, as rédeas da vida doméstica. Isaac envelhecera e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho primogênito, e disse-lhe: Meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. Isaac disse: Tu vês, estou velho, e não sei quando vou morrer. A lembrança da morte, estou velho, e não sei quando vou morrer, confere, como disse de início, um valor testamentário à bênção que será dada por Isaac a seu filho Jacó e a seu filho Esaú. Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco. Vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabes que eu gosto, e me traz para que eu coma e minha alma te abençoe, antes que eu morra. Ele pede ao seu filho de predileção que prepare o prato para que ele o abençoe. Ora, Rebeca ouviu atentamente enquanto Isaac falava ao seu filho Esaú. E Esaú partiu para o campo, a fim de matar e trazer a caça. Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú, para que lhe tragas uma caça e lhe prepares um bom prato, a fim de comer e o abençoar diante do Senhor antes de morrer. Então, une a bênção ao prato que será preparado, a refeição, o que confere àquela refeição um caráter ritual, ou seja, um caráter ritual que ratificará a bênção dada pelo patriarca. Ouve-me, pois, meu filho, e faze o que te vou dizer. Vai ao rebanho e traze-me 2 belos cabritos. Prepararei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Tu lhe levarás, e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Aqui, na mentalidade do autor sagrado, há então uma moral imperfeita, onde a mentira serve à escolha de Deus por Jacó, porque é de Jacó que viria a posteridade prometida por Deus a Abraão. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um impostor e atrairei sobre mim uma maldição em lugar da bênção. A objeção de Jacó à proposta que lhe faz sua mãe Rebeca não é uma objeção pela fraude que estão prestes a realizar, mas sim pelo perigo que ele correria, para ver que a sua intenção era apenas de salvaguardar a si próprio de qualquer mal. Disse Sara, ou melhor, disse Rebeca: Toma sobre mim esta maldição, meu filho. Ouve-me somente e vai buscar o que eu te digo. Jacó foi e trouxe os 2 cabritos, com os quais sua mãe preparou um prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas a Jacó, seu filho mais novo. Cobriu depois suas mãos, assim como a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos, e pôs-lhe nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto de seu pai e disse-lhe: Meu pai, eis-me aqui,
quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pediste. Lembre-se que ele suplantou o direito de primogenitura de seu irmão Esaú. E agora, fraudulentamente, apresenta-se como sendo Esaú e ainda diz ser o filho primogênito. Levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Como encontraste a caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor, teu Deus, fez que ela se apresentasse diante de mim. Jacó aqui ainda blasfema contra Deus. Por quê? Porque toma o nome de Deus em vão para justificar a mentira que estava contando nesse momento. Então, toma o nome de Deus para atestar a fraude que ele e sua mãe haviam planejado. Aproxima-te então, meu filho, para que eu te apalpe e veja se de fato és o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas, como as do irmão Esaú, e abençoou-o. Tu és o meu filho Esaú? Disse-lhe ele: sim. Então, serve-me para que eu coma de tua caça, meu filho, e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também o vinho, do qual ele bebeu. Então Isaque disse-lhe: aproxima-te, meu filho, e beija-me. Ele, aproximando-se, Jacó para lhe dar um beijo, Isaque sentiu o perfume das suas vestes e o abençoou nestes termos: Isaque não vê, está quase cego, mas ao sentir o perfume das vestes que Jacó traz, as vestes do seu irmão Esaú, ele sente a fragrância de um campo, visto que Esaú era caçador, vivia no campo. Sente a fragrância de um campo abençoado por Deus. E nesses termos abençoa seu filho Jacó, imaginando tratar-se de Esaú. Filho, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te dê o orvalho do céu, orvalho, isto é, puro dom de Deus, porque o homem não pode produzir, cai do céu. Que Deus lhe seja sempre favorável, que Deus seja providente em sua vida, está dizendo em outras palavras. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e vinho. Então, trigo e vinho, lavradores, não é? O trigo e a uva. Sirvam-te os povos e prosperem-se as nações diante de ti. Uma relação de soberano e vassalo. As nações irão prosperar, mas para servi-lo. Sê o Senhor dos teus irmãos e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Então, aqui a bênção se aplica aos israelitas que virão de Jacó e aos edonitas que virão de Esaú. Os edonitas servirão aos israelitas. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito quem te abençoar. Apenas Isaque acabara de abençoar Jacó e este saíra de junto de seu pai, chegou Esaú da caça. Preparou também ele um prato suculento e trouxe-o ao seu pai, dizendo: levanta-te, meu pai, e come a caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou-lhe seu pai Isaque. Eu sou teu filho primogênito. Então Isaque, tomado de emoção violenta, exclamou: quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu voltasses? Eu o abençoei e ele será bendito. O abençoei e ele será bendito.
porque tanto a bênção quanto a maldição proferida por um patriarca tinha um caráter eficaz e irrevogável. Se foi abençoado, abençoado está. Ouvindo essas palavras de seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Porque a ideia de Esaú é de que a prosperidade não tem monopólio, ele também poderia ser abençoado, a fim de que prosperasse em sua vida. Teu irmão, respondeu-lhe Isaque, veio fraudulentamente tomar tua bênção. Esaú disse então: será porque ele se chama Jacó, que me suplantou já 2 vezes, fazendo alusão ao nome, não é? Que indica calcanhar, não é? Que vem de queber, ou seja, passar uma rasteira, segurar pelo calcanhar, fazer com que caia. Aqui, então, no nome de Jacó, está como que traçado o seu destino até este momento. E grave essa informação porque ela será importante mais à frente. O nome de Jacó. Tirou-me meu direito de primogenitura, e eis que agora me rouba a minha bênção. E ajuntou: não reservastes porventura uma bênção também para mim? Isaque respondeu-lhe: eu o constituí teu senhor, e dei-lhe todos os teus irmãos por servos, e o estabeleci na posse do trigo e do vinho. Que posso ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse ao seu pai: então só tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E pôs-se a chorar. Isaque tomou a palavra. Eis, disse ele, que tua habitação será desprovida da gordura da terra e do orvalho do céu. Isto é, a providência de Deus não irá te assistir, o orvalho do céu. E ele viverá então fora da Palestina fértil, onde viverá a descendência de Jacó. Viverás de tua espada. O que isso quer dizer é que há em Esaú uma espécie de emblema de guerra. Sua descendência irá matar para viver. Ou seja, promovendo a guerra, irá se servir dos despojos dos povos vencidos. Mas, se te libertares, quebrarás o teu jugo de cima do teu pescoço. Essa frase foi acrescentada pelo autor sagrado, o hagiógrafo, neste capítulo 27, fazendo referência à libertação que aconteceu dos edonitas sob o reinado de Salomão, que está no 2º livro de Reis, capítulo 8, versículos de 20 a 22. Esaú concebeu ódio por Jacó, por causa da bênção que lhe tinha dado seu pai, e disse em seu coração: virão os dias do luto de meu pai, e matarei meu irmão Jacó. Então, ele não mata o irmão imediatamente, mas respeita a vida de seu pai. O respeito ao pai é que detém o fratricídio, detém a violência que Esaú tramava contra Jacó. E foram referidas a Rebeca estas palavras do seu filho primogênito. Ela mandou chamar seu filho mais novo, Jacó, e disse-lhe: teu irmão Esaú quer te matar para se vingar de ti. Escuta, pois, meu filho, vai, foge para junto de Labão, meu irmão, em Harã. Fica em casa dele algum tempo, até que acalme a cólera do teu irmão. Assim que passar a sua cólera e tiver ele esquecido do que lhe fizeste, te mandarei buscar. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Aqui o autor sagrado dá um motivo pelo qual Jacó vai deixar o seio familiar e voltar para a Mesopotâmia, para junto da família de sua mãe Rebeca. Um motivo, mas não é o único. E além disso, o versículo 45 vai nos mostrar o seguinte, que se Esaú matasse seu irmão
cometesse então um fratricídio, se realizaria para ele aquilo que era chamado a vingança do sangue, ou seja, o homicida seria condenado à mesma morte que ocasionou aquele que foi sua vítima. Assim, a Rebeca perderia os seus 2 filhos de uma só vez. Por isso é que ela diz que, por que perderia eu vocês 2 num só dia? Mas guarde aquela ideia anterior a esta, isto é, de que este foi o motivo pelo qual Jacó saiu ali de junto dos seus pais e voltou para a Mesopotâmia. Um motivo, porque não é o único. Amanhã, então, prepare-se, fazendo a leitura do versículo que resta desse capítulo, o versículo 43, e todo o capítulo 28. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.